Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa, irmão. Palavra que é poderosa para nos salvar, que é poderosa para concluir a obra. Palavra que é poderosa e cumpre tudo que apraz, tudo que agrada ao Senhor, que é poderosa para cumprir a obra que Ele começou em nossa vida. Vamos lá? Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2 a partir do verso 32 em diante. Diz assim: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Glória a Deus, irmãos. O contexto aqui é o seguinte: Pedro tomou a frente dos apóstolos e começou a ministrar e pregar a palavra pela primeira vez, logo depois do derramar do Espírito Santo, onde os israelitas olharam para eles e imaginaram ou pensaram em sua mente que eles estivessem bêbados. Quantas vezes a nossa mente nos engana? Olhamos alguma coisa e a outra completamente diferente, não é verdade? Quantas vezes isso acontece em nossa vida? Bom, comigo já aconteceu muitas, mas muitas vezes mesmo. E é por isso que nós somos chamados a andar por fé e não pelo aquilo que vemos. Nós somos chamados a andar pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. E mesmo que o que nós temos a capacidade, ou que nós possamos ver alguma coisa que traz bastante desesperança em nosso coração, aquilo que Deus faz nos surpreende e é capaz de provocar eternidade em nossos corações. E ele estava pregando ali para os israelitas, justamente falando sobre Jesus nesse momento. E o Atos, ele é um livro de transição, ele é um livro que eu sempre falo dessa forma, escrito por Lucas. Ele escreveu os 2 volumes, alguns acreditam que ele escreveu em um e dividiu posteriormente a Teófilo, que era um governante. E então ele conta a história de Jesus Cristo até a vida dos apóstolos, que trouxe essa palavra, a palavra poderosa para salvar até nós. Vamos fazer as aplicações? Diz assim no versículo 32: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Irmão, foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Qual Jesus, irmãos? Ao que ele estava falando para os israelitas que eles mesmos tinham crucificado, que eles mesmos tinham matado. Então, irmão, o homem, as pessoas, e muitas pessoas mesmo que elas tentem, sabe, enterrar os nossos sonhos, Deus é poderoso para ressuscitá-los. Mesmo que os homens possam vir e jogar um balde de água fria em nós, mesmo que tudo esteja acontecendo ao contrário, mesmo que, sabe, ninguém acredite, Deus, ele é poderoso para, sabe, sustentar os nossos sonhos. Olha, os nossos sonhos estão na mão de Deus. Deus, ele é poderoso para trazê-lo à vida. Deus é poderoso para trazer aquilo que está morto em nossa vida à vida. Deus é poderoso para transformar aquilo que é enfermidade em cura, aquilo que é tristeza em alegria. Deus, ele é poderoso. E olha, é isso que está acontecendo. Ele fala: nós todos somos testemunhas. Aqui é a chave. Qual? Está construindo uma história, irmão. E eu gosto de fazer essas perguntas porque elas geram uma reflexão enorme, pelo menos dentro do meu coração. Por exemplo, como conhecer o Deus que cura se eu não passar pela enfermidade? Como conhecer o Deus que restaura se a minha vida não estiver em cacos? Como conhecer o Deus que faz milagres se não houver um impossível em minha vida? Como conhecer o Deus que traz algo à vida se não estiver morto? A grande questão é que nós não queremos passar pela morte, pela enfermidade, nós não queremos precisar de um milagre.
Nós queremos de fato precisar daquilo que as nossas mãos podem conseguir. Vou dar um exemplo bem simples. Trabalhamos e queremos pagar as contas. Não queremos precisar de um milagre na área financeira, porque isso implicará logicamente em pagar as contas com moedas e contar, sabe, contar mês no final do salário, torcer para que acabe logo, sabe, passar por muita dificuldade. Então nós não queremos. Agora, Provérbios 16:3 diz para nós: deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. No versículo 33, Pedro continua falando: ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, irmão. E a direita é o lugar de autoridade máxima, ou seja, Jesus Cristo, ele responde por Deus. E o que Pedro estava falando aqui para esses homens, irmãos? Olha, ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. Todos aqueles homens eram bastante tementes a Deus, todos eles acreditavam muito que Deus era poderoso para fazer muitas coisas, e afinal de contas eles tinham as histórias da fuga do Egito, da travessia no deserto e tanto outras relatadas pelos escritores ali do Antigo Testamento. Agora, o que nós precisamos entender é justamente isso, irmão. Quando Jesus Cristo estava sofrendo, será que alguma vez na mente dele pudesse ter passado a cogitação de Deus não fazer? Sabe por quê? Porque os planos de Deus, irmãos, eles são superiores aos nossos. São superiores ao nosso. Jó passou por isso. Jó tinha tudo e aparentemente não pecou contra Deus para que viesse alguma colheita ruim para ele. Não. Nem sempre as nossas colheitas ruins são causa do pecado. Jamais poderíamos dizer isso. Muitas delas sim, irmão, frutos das nossas más escolhas. Uma má escolha, ela traz sim uma colheita ruim. Cada um tem que analisar o seu próprio, mas a verdade é que estava tudo bem. Ele era um homem mais rico, festejava, orava pelos seus filhos, oferecendo sacrifícios na madrugada por cada um dos pecados deles. Tinham as filhas mais belas, uma boa esposa, até a boa esposa é boa até aparentemente Deus se voltar contra eles, porque depois ela fala: amaldiçoa esse Deus, e morre junto com ele. E durante o sofrimento dele, ele se indagou bastante e ele acabou chegando à conclusão que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz que ele fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui nós precisamos entender porque é os planos de Deus que não podem ser frustrados. Porque se nós formos desenharmos os nossos planos, eu tenho plena convicção que ninguém vai querer passar pela separação para que o casamento venha a ser restaurado. Ninguém vai querer passar pelo olhar de ver o filho indo embora, indo trabalhar na biqueira, enquanto nós oramos e colocamos de joelho. Por quê? Porque isso traz muita dor, isso traz muita aflição. Ninguém vai querer ver o trabalho se dissolver na frente, sabe? Sabendo que Deus lá na frente tem um trabalho muito melhor, que Deus está te olhando como um empresário, como uma empresária. Ninguém, mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E se Deus tem uma promessa na sua vida, meu irmão, se Deus tem uma promessa na sua vida, minha irmã, creia, porque Ele cumprirá. E olha o que fala aqui na prova. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós. Vocês conseguem perceber, irmão? Conseguem perceber a caminhada de Jesus Cristo e a confiança que Ele tinha no Pai? Porque o Pai nunca olha só para nós, irmão. Então, nunca derramou o Espírito Santo sobre Ele, irmão. O Espírito Santo é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a esperança de que houvesse vários homens como Jesus Cristo. Imagina, irmão, eu sempre me pergunto se perto de mim tivesse umas 15 pessoas parecidas, ao menos assim, vamos dizer, 85% daquilo que Jesus Cristo foi. Imagina o tanto que o mundo ao nosso lado seria melhor.
Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, Colossenses 1:27. Então ele cumprirá a promessa, irmão. É difícil ouvir isso quando tudo é dor, não é verdade? É difícil ouvir isso quando chega até a doer às vezes. Quando a esperança parece que nos deixa e os dias se tornam preto e branco, parece que tudo perdeu a cor. Perdeu até o sentido, parece que não tem nem mais o porquê de lutar, mas não pare, irmão. Não pare, minha irmã, de pedir a Deus aquilo que você pede todos os dias. Ele é poderoso e Ele sabe o caminho exatamente que Ele está ali colocando. Ele cumprirá a promessa e receba essa palavra no teu coração e fará infinitamente mais, irmão. Ele fará infinitamente mais do que você possa pensar, imaginar ou sonhar. Quero ler com vocês Efésios capítulo 3, versículo 20, que a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então descansa o coração nessa palavra, porque Ele está fazendo, está preparando tudo para que tudo possa se cumprir e não se dissolver com o tempo, para que tenhamos a capacidade do poder dele que opera em nós de reter todas as bênçãos a quais ele nos prometeu. E a palavra fala, ó, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Primeiro, eles foram testemunha disso, como diz no versículo 32. Agora no final do versículo 33 está falando, como vocês estão vendo e ouvindo, ou seja, estão testemunhando. Percebe que houve um crescimento, percebe que houve uma extensão, e tanto que esses homens que estão ouvindo ali são os que vão aceitar Jesus, os primeiros 3.000 da igreja. Então, ele estenderá, meu irmão, aquilo que ele está fazendo na sua vida vai além das fronteiras da sua visão, ou da sua audição, ou daquilo que você pode imaginar. Meu Deus! Ele é poderoso para expandir. Aqueles que não creram vão crer. Aqueles que duvidaram vão olhar espantados e falar, como isso aconteceu? Meu Deus. Vão ver e vão ouvir, irmão. Vai estender além das suas fronteiras, além das fronteiras da nossa imaginação, irmão. Daquilo que nós podemos pensar, imaginar ou sonhar. Olha, eu gosto da história de José porque José sofreu muito, irmão. Sabe, José sofreu muito. Os irmãos dele tiveram inveja de uma túnica que o pai deles... Foi uma vontade do pai, percebe? Uma vontade do pai. Eu sei que Deus já está falando com muitos aqui. E pela vontade do pai ele ganhou uma túnica, e essa túnica foi o motivo de muito problema entre a família. Lançaram ele num poço, machucaram, feriram profundamente, e ele ainda machucaram, venderam ele como um escravo, depois deram ele como morto para o pai dele, forjaram o assassinato, mentiram, traíram. Esse homem foi levado, a hora que ele estava crescendo um pouquinho, a mulher de Potifar veio e deu em cima dele, ele se negou, a mulher acusou ele de estupro, foi preso, talvez pudesse ter se sentido, e eu tenho certeza, irmão, porque foi 2 anos que Deus demorou para tirar ele lá, que ele se sentiu às vezes até mesmo esquecido, abandonado por Deus, mesmo depois de ter sido fiel, mesmo depois de ter negado, sabe, de não ter pecado, de ter se mantido inocente. E naquele momento talvez ele pudesse pensar que Deus o abandonou. Não, tudo fazia parte de um grande plano para colocar ele como cabeça, para ele ser exaltado. E quando ele tem um encontro com os irmãos dele, eu gosto demais desse versículo, porque esse versículo me dá força para continuar, sabe, me dá força para que as mantenha, para que a esperança de que as promessas de Deus se cumpram em minha vida, e eu creio que vai dar força para você também. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz assim:
É bem verdade que vocês planejaram mal contra mim. Ele não negou, ele não fechou o olho para a realidade hora nenhuma, irmão. É bem verdade que vocês planejou o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. É para a preservação da vida, irmão. Você entende isso? Que às vezes Deus escolhe uma pessoa para sofrer por outras. E se Ele te escolheu, meu irmão, se Ele te escolheu para essa missão, aceite de bom grado. Eu muitas vezes nas minhas orações, e não poucas, irmãos, eu vou confessar algo que é um particular meu, novamente, eu aqui confessando para vocês. Eu li aqui aqueles versículos falando que os discípulos se alegravam por serem insultados, humilhados, traídos, por serem espancados, tudo em favor do nome. Eles falam em favor do nome lá no livro de Atos. Aqui, logo depois desse texto aqui que nós lemos, nós vemos isso. Eu pensava, como pode ter alegria no meio disso tudo? Porque eu não conseguia, de fato, ter, até que a gente começa a olhar, Deus começa a ampliar a nossa visão além de algumas coisas e a gente começa a preservar da vida de muitas pessoas. Não só da família, sabe, de todo o Egito, de toda uma nação estava debaixo. Você acha mesmo, irmão? Você acha mesmo, irmã, que você se mantendo fiel a Deus, Deus não vai cumprir o que Ele te prometeu? Mesmo que você esteja passando por um período de revolta com Deus, e acredite, a gente tem esses períodos. Ele está lá no alto, sublime trono dele, ele não se move, ele sabe que nós somos fracos e seres humanos e que por vezes nós vamos ser levados pela nossa carnalidade, ou seja, pelos nossos sentimentos, mas não se apegue ao que você sente no momento da dor, ou no momento da dificuldade, ou no momento em que você estiver sendo colocado à prova. É um teste de fé. E é a sua fé segurando que Deus pode reverter para a preservação da vida de muitos, que nos dá força. Ele usa uma pessoa para trazer a vida a muitos. E se Ele te escolheu, irmão, é porque Ele viu em você uma capacidade que você nem mesmo vê. Se Ele te escolheu, meu irmão, é porque Ele viu em você uma capacidade que você nem mesmo vê, mas que vai despertar essa capacidade justamente no meio da dor. E ele fala, pois Davi, quero seguir aqui porque é justamente nisso, ó, pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse. Agora, quem é Davi, irmão? Um homem limitado como nós, mas que foi rei também, muito pecador, com muito pecado, inclusive assassinato, adultério, tudo isso no seu currículo. Agora, a capacidade do homem é limitada, irmão. A capacidade do homem é limitada. A nossa capacidade é limitada, mas a de Deus, irmão. Então, a nossa fé ela tem que se expandir para esse momento, para um momento de que Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos. Ele é capaz. Não a nossa capacidade. Ele. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Dele, para ele, por ele. São todas as coisas. Olha, em João 1,3 fala assim, ó, eles não se tornaram filho de Deus pelos meios naturais ou por uma vontade meramente humana, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus, irmão. Então, fica com o coração tranquilo. E o que eu faço, irmão Alisson, enquanto isso aí? Ele vem falar, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se ao lugar de honra, à minha direita. O seu papel, meu irmão, o meu papel, o nosso papel é descansar. E descansar fala de não é ficar parado, você tem que se preparar. Por exemplo, você está se preparando para um casamento, irmão? Está se preparando para um casamento, minha irmã? Deus te preparou, te prometeu um casamento? Então o que você tem que fazer? Pegar a sua listinha de WhatsApp e começar a sair com um por um? É isso que tem que fazer? Não, é descansar, se preparar. Se você é mulher, você vai se preparar como uma mulher sábia, que edifica a casa. E não como uma mulher rixosa, briguenta, que parece uma goteira na cabeça do marido, como a palavra de Provérbios diz. E você, homem, você é como um sacerdote do lar forte, sabe? Que é capaz de entregar a sua própria vida pela sua própria esposa e pela dos seus filhos.
Deus te prometeu ser empresário, então vai estudar sobre a empresa, se preparar para que Deus, quando você estiver lá, igual José esteve lá, estivesse preparado, irmão, para executar. Quando a oportunidade bater na porta, para você estar preparado e não passar vergonha, porque quem não se prepara passa vergonha, irmão. A nossa parte Deus não fará. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade jamais se ouviu ou jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, ou para aqueles que nele confiam. E aqui eu quero partir para o final, irmão, porque depois do descanso, quando nós nos colocamos nesse lugar de descanso, verdadeiramente nos colocamos num lugar de confiar em Deus, o que acontece? Ele fala, até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Logicamente aqui o autor está fazendo uma menção à igreja, a menção à igreja do Senhor Jesus Cristo, a fiel. Por quê? Porque nós somos as mãos e os pés de Jesus, e Ele esmaga o inimigo debaixo dos nossos pés, debaixo do nosso caminhar, ou seja, com o nosso testemunho de vida, com a história que Ele está contando através da nossa história. A história de Jesus Cristo não acabou. A sua história é uma extensão do céu, irmão. Eu quero repetir isso. A sua história, minha irmã, é uma extensão do céu. Eu quero repetir isso para que entre no coração. A sua história é uma extensão de uma história que já começou e está sentada à direita de Deus, que está no céu. Então, quem começou a obra, meu irmão, Ele é fiel para terminar. Quem vai terminar a obra é Deus. Eu quero repetir. Vai acontecer porque quem vai terminar a obra é Deus. E quero terminar com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido. Estou muito convencido. Estou profundamente convencido. Estou firmemente convencido de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, Ele é fiel para completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Que essa mensagem possa ficar com os irmãos para breve meditação. Não desista daquilo que você pede para Deus todos os dias. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.